Vamos colocar de pé para a gente iniciar fazendo uma oração a Deus. Amém? Hoje é a lição número 4, dia 26 de abril de 2020, a iluminação espiritual do crente. Vamos orar, depois vamos estar dando início aqui. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, Pai querido e Pai amado, Senhor Jesus, neste momento nós chegamos diante da Tua presença e queremos pedir, ó Pai, a Ti nessa manhã, que o Senhor venha nos ensinar a Tua palavra, Pai. O Teu Espírito Santo, Pai, possa nos ensinar nessa manhã, dar entendimento, Pai, às Tuas servas, irmãs, ó Pai, nessa manhã, e que possamos nessa manhã crescer no Teu conhecimento, Pai, e na Tua graça, ó Pai. É o meu pedido em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Ainda de pé, eu vou pedir para uma das irmãs ler para nós o texto áudio. Hoje é a lição número 4, a iluminação espiritual do crente. O texto áudio, eu vou pedir para a nossa irmã Elisângela, que está lendo o texto áudio, e a nossa irmã Luciene estará lendo a verdade prática. Texto áudio. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Muito bem. Para quem não tem revista, a leitura bíblica em classe que estaremos fazendo está no livro de Efésios, no capítulo número 1, do versículo 15 ao versículo 23. Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Eu vou estar lendo primeiro e depois cada uma das irmãs vai estar lendo um versículo. O versículo 15 diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não há cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, em qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nestes séculos, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e exaltou todas as coisas, e constituiu como cabeça da igreja. E é o seu corpo, a plenitude daquele que tem tudo em todos. amém. Os irmãos podem sentar. Vamos estar estudando sobre esse texto, de Efésios, capítulo número 1, do versículo 15 ao versículo 23. Primeiramente, a iluminação espiritual do crente. Nós vamos estar falando sobre a iluminação. O que é iluminar? Primeiramente, nós precisamos entender o que é iluminar. Derramar luz sobre, ou seja, esclarecer, ilustrar, orientar. Quando eu estava estudando acerca dessa iluminação espiritual do crente, eu lembrei-me da passagem em que o apóstolo Paulo, ainda o perseguidor da igreja, quando ele estava com cartas na sua mão, dada a ele para prender, para maltratar e até, se fosse necessário, até matar aqueles que anunciassem acerca da mensagem do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz que quando ele estava indo no caminho, em Atos, as irmãs são muito conhecedoras dessa história, diz que de repente uma luz muito forte apareceu sobre ele. E diz que na hora que apareceu aquela luz, ele cai da sua cavalgadura e cego já, sem saber
que estava acontecendo? Aí a Bíblia diz que ele ouviu uma voz, ele já estava cego, acontecendo, por causa daquele clarão repentino. Diz que ele cai no chão e aí ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ou seja, ele ainda, outrora, ainda estava cego, porque ele pelejava contra a igreja do Senhor. Aí a Bíblia diz que Jesus teve que aparecer a ele. E quando Jesus apareceu a ele, a Bíblia diz que a glória de Jesus, a presença de Jesus é mais forte que o sol do meio-dia. Vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram isso? O sol do meio-dia, gente, e o irmão Lucas, que já é calvo, quando sai na rua, no sol do meio-dia, aquele sol pegando aqui assim, ó, a gente dá vontade de ter um boné. Eu não podia ter um boné aqui para tampar, porque o sol é tão forte no meio-dia, mano, que queima. Agora imagina ele, quando ele deparou com o Senhor e Salvador Jesus Cristo naquele caminho. E a Bíblia diz que o brilho foi tão forte que ele caiu. E diz que já cego. Ele não estava sabendo mais, porque a pessoa cega, sabe como uma pessoa cega anda? Se ela não tiver algo na sua mão para guiar, para orientar, ela anda apalpando, ela anda, olha onde eu estou. Até ela, principalmente aquele que nunca, toda a vida viu como Paulo, toda a vida ele enxergou muito bem, mas quando aquela luz brilhou e ele ficou cego, diz que ele agora já não estava enxergando mais nada. Aí a Bíblia diz que ele vai para a casa do servo do Senhor Ananias, e lá Deus manda o seu servo para orar por ele, para ele tornar a ter vista. Vocês já leram essa passagem? As irmãs lembram disso? Amém? Depois que ele teve a iluminação, ou seja, tornar a ter luz novamente. Ou seja, nós também, outrora, irmão do Senhor, era como Saulo. Nós não enxergava nada, nós talvez até falava mal daqueles que pregavam acerca de Jesus. Talvez nós batíamos a porta na cara deles, dos mensageiros chegavam: olha, eu vim cá entregar um folheto, falar para você que Jesus te ama. E muitas das vezes nós éramos como Saulo, batia a porta, porque nós não tínhamos entendimento, iluminação. Aí essa palavra iluminação significa derramar luz sobre, esclarecer, ilustrar e orientar. Aí quando Paulo teve um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora aquele que era o perseguidor se tornaria um defensor da mensagem do Evangelho. Porque agora ele foi iluminado espiritualmente, ele não enxergava. E Paulo vem ilustrar, ele que era uma pessoa que não tinha também outrora o entendimento das coisas do reino de Deus, ele vem também agora escrever aos Efésios, mesmo em prisão, e mostrar para eles: olha, vocês foram iluminados espiritualmente, o Senhor vos deu luz, o Senhor vos esclareceu, vos orientou. E é isso que nós vamos estar estudando. Eu queria pedir para uma das irmãs ler para mim o Salmo 34 e o verso 4 e 5, né? Vamos ilustrar sobre essa iluminação espiritual do crente. Eu vou pedir também a Mariane, para mim, por gentileza, Hebreus, capítulo de número 6 e versículo de número 4, só para ilustrar para as irmãs ver sobre essa iluminação espiritual do crente. Quem achou o salmo? Pode ler. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerá vexame. O 5 também. Aqui é o 5. É o 5? 4 e 5, lê de novo novamente, por gentileza. Contemplai e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Tá joia. É porque a sua versão é um pouquinho diferente. Deixa eu ler aqui na versão Almeida Revista e Corrigida. Olha o que diz a Bíblia: busquei ao Senhor, salmista falando, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Ou seja, quando nós queremos ter uma direção, na nossa vida, nós precisamos buscar ao Senhor.
Porque aqueles que olham para o Senhor são iluminados, ou seja, são orientados. O Senhor dá luz no nosso caminho. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor. O pastor, o que ele faz com as suas ovelhas? Ele guia, orienta, ele mostra. As ovelhas do Senhor não andam às cegas, não. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos o que a nossa fé, o que a nossa fé tanto almeja, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós não estamos andando às cegas. Quando nós estamos aqui buscando a presença do Senhor, nós estamos caminhando para o alto, buscando ao Senhor de todo o nosso coração e sabendo para onde nós vamos. Segundo aquela promessa que Jesus fez em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ou seja, nós sabemos, nós estamos lutando para que nós tenhamos lugar lá naquela morada. Então é isso, nós não estamos a sério. Hebreus 6, verso 4, agora vai. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, Pode ler o próximo. e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, 6 também. e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ou seja, aqui o escritor aos Hebreus, no verso 4, ele está falando, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. O dom de Deus é a vida. Ele nos deu vida, a vida eterna em Cristo Jesus. Através da nossa fé, Ele nos deu vida. E a Bíblia diz que nós fomos iluminados. Em Efésios 4:4, a Bíblia diz que o Deus deste século, vamos ler lá para os irmãos ver sobre isso. Efésios 4:4, olha o que a Bíblia vai dizer. Efésios capítulo de número 4, perdão, 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Fala, Satanás cegou o entendimento. E acho que é 2 Coríntios. Vou levar aqui para vocês. 2 Coríntios 4:4, aliás. Que diz assim, eu vou ler quando as irmãs procuram. Diz assim, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não venham a crer, para que eles não venham a aceitar a Cristo, para que eles não venham entender o plano divino para cada um deles. Nós que estamos aqui, entendemos o plano divino de Deus, porque nós somos iluminados. E através dessa iluminação na pessoa de Jesus Cristo, nós entendemos qual é a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus para conosco. Mas eles não entendem por quê? O Deus desse século cegou. E a Bíblia fala que aqueles que uma vez já foram iluminados e provaram o dom celestial, e quando eles recaem, é muito difícil eles se tornar novamente. Porque a Mariana leu no versículo Hebreus 6:6, que eles expõem Cristo ao vitupério, à vergonha. É como se eles novamente, aqueles que uma vez foram iluminados, é como se eles mais uma vez tornassem a crucificar a Cristo nosso Senhor. E às vezes muitos cristãos, aí às vezes que quando eles desviam, abandonam o caminho do Senhor e voltam às práticas antigas do velho homem, da velha mulher, muitas das vezes eles colocam em vergonha o Evangelho de Cristo. E aí muitas vezes pessoas vêm até nós e perguntam assim, a pessoa, fulano de tal, ele é da tua igreja? Aí você fala, não, ele já foi da minha igreja, hoje ele já está desviado dos caminhos do Senhor. E às vezes, quando, irmão Luciene, nós vamos lá fazer uma visita, porque é nosso dever como cristão, orar, pedir a ajuda de Deus para que essa pessoa venha novamente, ser restaurada a comunhão no corpo de Cristo. Quando nós vamos lá, irmão, ele levar uma palavra para a pessoa voltar,
muitas das vezes a pessoa está com o coração fechado, o coração já está duro, e muitas das vezes sabe o que acontece? Nós vamos lá para dar uma palavra de consolo, e acontece ao contrário, ela quer pregar para a gente, porque ela se acha tão dona da razão, tão dona da verdade, que ela não quer reconhecer que ela está no erro, que ela está errada, e que ela precisa de consertar novamente o seu altar. E muitas das vezes vem até a nós, querendo até palavras duras até nós. E muitas das vezes acontece isso. Talvez aconteceu com você já. Você foi na casa de alguém, alguém fazer uma visita, vir ler um versículo para você, falar para você que Jesus te ama, que o teu lugar está lá na casa do Pai. E muitas vezes a pessoa com aquele coração fechado, aquele coração todo duro, ela não aceita aquilo que você vai falar, a tua visita. Muitas das vezes nós não somos nem bem-vindos. E olha que nós éramos da mesma família, do corpo de Cristo. Todos nós estamos lutando para ir para o mesmo lugar, que é morar no céu. Mas muitas das vezes acontece dessa forma. As irmãs entenderam sobre essa iluminação? Entenderam o que é ser iluminado? Assim também foi com nós. Nós, outrora, nós não entendíamos as coisas de Deus, não entendia. Uma coisa que é muito comum, principalmente com quem está iniciando na fé, às vezes ele fala assim: irmão Lucas, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Quem já passou por isso no começo da conversão? Todos nós, gente. Quando nós, outrora, estávamos começando na nossa caminhada com Cristo, nós líamos a Bíblia, Mariana, e falamos: nossa, não estou entendendo nada isso aqui. Aí agora, hoje, frequentando uma escola dominical, frequentando cultos de ensino, cultos que a palavra de Deus é ali dada a primazia, nós fomos iluminados pela palavra do Senhor. Fomos iluminados e hoje nós entendemos. Hoje nós podemos até falar um pouquinho para as pessoas que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura as enfermidades, que Jesus batiza com o Espírito Santo e leva o homem e a mulher para morar no céu. Hoje nós conseguimos falar isso para as pessoas, mas outrora nós tínhamos muita dificuldade. Assim era comigo e era com você. Isso é normal. Vamos começar aí agora na introdução. Vamos ler a introdução aí. Diz assim, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida: ação de graças, oração intercessória, confissão de louvor e exaltação. Nessas sentenças, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Olha que maravilha! Quantas coisas maravilhosas que nós vamos estar aprendendo. Primeiramente, olha para vocês verem, compreender a dimensão de nossa chamada. A Bíblia fala que o Senhor nos chamou. E até tem um versículo que nós conhecemos muito que fala: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas o Senhor tem chamado a muitos. Porque o convite para a salvação, ele é universal, ele é para todos e todas. Ele abrange todos os gêneros, todas as raças, homem, mulher, criança, jovem, adulto, velho, abrange a todos. Vinde a mim todos. A Bíblia diz: vinde a mim todos. Aquele que crê em Cristo, aquele que recebe a Cristo como Senhor na sua vida, ele passa agora a caminhar com Cristo. E esse caminhar com Cristo, nós vamos compreender a chamada de Cristo na nossa vida. Nós vamos compreender para que Ele nos chama. E a Bíblia fala assim, que quando Jesus chamou, a Bíblia diz que Jesus passa a noite em oração. Olha que coisa maravilhosa. Jesus passa a noite em oração, irmãozinho. E a Bíblia diz que de manhã, ao pé do monte, Ele chama para Ele aquele que Ele quis. Que coisa maravilhosa, né? Sabe você que está aqui sentado nessa manhã? O Senhor te chamou, porque Ele quis. Ah, irmão Lucas, eu não estou aqui por minha vontade. Não, foi porque Ele quis. Porque Jesus quis, você está aqui nessa manhã. Porque se não fosse a misericórdia dEle, a graça dEle, mais, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas se você está aqui nessa manhã, é porque Jesus quis que você estivesse aqui nessa manhã, aprendendo a palavra dele. Então Jesus chama aquele que Ele quis, Ele chama os 12,
E a Bíblia diz para os 12, olha, vocês serão as minhas testemunhas. Olha que coisa maravilhosa. Ser chamado para Jesus, para ser uma testemunha de Jesus. A Bíblia diz que os apóstolos andaram com Jesus desde o batismo de João e até a ascensão. Eles poderiam contar, irmã Marli, as maravilhas que Jesus fez, os milagres que Jesus operou. Vocês sabem, João escreve no seu evangelho que muitos milagres não está nem registrado na Bíblia Sagrada, porque se fosse registrar tudo aquilo que Jesus fez nos 33 anos e meio que Jesus viveu aqui nessa terra, não teria livros que pudessem conter as maravilhas, os milagres e as coisas extraordinárias que o meu Jesus e o teu Jesus fez quando ele pisou aqui na terra. Compreender a chamada, a dimensão da chamada, e também outra coisa, herança divina. Nós aprendemos na aula anterior com a nossa irmã Edna que nós, que outrora não éramos filhos, não éramos do povo especial. Por quê? Fazer parte do povo do Senhor é ser um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo de boas ações, um povo que é sal da terra e luz do mundo, um povo que é diferente do mundo. Isso aí é privilégio. E a irmã Edna nos ensinou que nós, que outrora não era, nós passamos a ser filhos por causa que Ele nos adota como filho. Todo aquele que crê nele, Ele dá o direito de ser chamado filho. Agora eu e você somos filhos. E através dessa bênção de se tornar filho, nós recebemos uma herança. Olha você ver, sabia que você tem uma herança guardada e reservada lá na eternidade? Você tem uma herança. Irmão Lucas, o meu pai, a minha mãe aqui na terra, humano, quando eles faleceram, ou agora ainda em vida, eles não têm deixado nada para mim. Meu pai nem sequer tem uma casa, o meu pai nem sequer tem um carro, irmão Lucas. Meu pai é de família humilde, criado na roça, não tem deixado nada para mim de herança. Mas não preocupa não, isso aqui, casa, carro, bens materiais, isso aí tudo vai passar. Mas lá na herança, que ninguém pode roubar, lá o ladrão não rouba a tua herança. Ninguém pode roubar aquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você na eternidade. Lá você vai receber do Senhor uma herança, porque você é filho. E quem é filho tem privilégio. Você recebe bênção, tem herança. E nós vamos compreender essa herança divina. Como bem entender a grandeza do poder de nosso Deus. O nosso Deus, ele é tão poderoso que a Bíblia diz que o pai da fé, quem que é o pai da fé? As irmãs lembram? Quem que é o pai da fé? Abraão. As irmãs sabem de que maneira Deus se apresentou para Abraão em Gênesis 17? Quem lembra a forma que Deus se apresentou para ele? Sarça ardente foi para Moisés. Moisés foi um outro grande homem de Deus, que Deus apareceu na sarça, e foi uma forma também de Deus revelar a ele. Mas para Abraão, deixa eu refrescar a memória das irmãs. Para Abraão, em Gênesis 17, o Senhor aparece para Abraão e ele fala para Abraão assim: eu sou o Deus, o Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Seja irrepreensível, Abraão. É fácil ser perfeito, gente? Irrepreensível na presença do Senhor não é fácil. Mas a Bíblia diz que Deus se apresenta para ele como El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder. Nada é difícil para Deus. Aquilo que é difícil para você, para o teu Deus, não é nada. Difícil é para nós humanos, falhos, fracos, pecadores, que muitas das vezes falhamos e erramos diante da presença do Senhor. Quebramos a sua lei, às vezes até entristecemos ao nosso Deus. Mas Ele não, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós vamos compreender a grandeza do poder do nosso Deus. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Ou seja, nós precisamos ser iluminados. Eu expliquei para vocês, ser iluminado, nós precisamos ser orientados, nós precisamos ter luz. Para entender
acerca da esperança da vocação. Irmão Lucas, o que é vocação? Vocação é o ato de chamar, de escolha, o talento e aptidão. Isso é vocação. O Senhor te escolheu, então você precisa entender, você precisa ser iluminado para você entender essa chamada, essa vocação. O Senhor te escolheu e te chamou. E diz ainda mais, a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Aí no ponto 1 aí, ó, ação de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Em Efésios capítulo 1, abre a sua Bíblia aí para você ver. Efésios capítulo de número 1, o versículo de número 14, olha o que a Bíblia vai dizer. Efésios capítulo de número 1, no versículo 14, vai dizer da seguinte forma, olha, vou ler para as irmãs que estão vendo. Efésios 1, 14, diz assim, ó, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória, pelo que ouvindo eu também, a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos. Aqui ele está falando da fé dos irmãos da igreja de Éfeso. Olha o que ele está dizendo, olha, quando eu ouvi, porque Paulo está preso, gente, vocês têm que lembrar sempre isso. Nessa carta aqui, o apóstolo Paulo, essa carta é uma das cartas da prisão. O apóstolo Paulo está preso. Quando ele recebe a notícia, olha, quando eu ouvi acerca da vossa fé que há entre vós no Senhor Jesus e a vossa caridade, ou seja, além dos irmãos de Éfeso, são os irmãos de muita fé no Senhor Jesus, eles eram amorosos, porque a palavra caridade fala de amor. Diz que eles tinham amor. E olha para vocês verem, para com todos os santos, o amor de um para com os outros. Aí diz que Paulo, quando ouviu viu falar da fé deles e ficou sabendo do amor deles de um para com os outros, aí versículo 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha, toda vez, irmãos de Éfeso, que eu lembro de vocês, eu não paro de dar graças a Deus, eu não paro de dar glórias ao nome do nosso Deus, porque quando Paulo, olha, eu estou vendo que Deus vos tem sustentado na sua presença. Olha, eu estou aqui longe, preso, mas saibam vocês que todas as vezes que eu oro, eu lembro de vocês nas minhas orações. É tão bom quando tem alguém que nos cobre de oração, né? Isso aqui é um testemunho aqui na nossa igreja, o nosso pastor João, que sempre tem nos cobrido de oração, sempre lembrando de nós, lembrando do nome de cada um de vocês. O pastor João, quando ele está na oração, as irmãs sabem, todas as vezes que ele vai orar, ele fala o nome de uma por uma, nome de filho, nome de marido, nome de neto, nome de sobrinho, ele sabe o nome de cada um. E ele tem coberto as irmãs de oração, colocando sempre as irmãs nas vossas orações. Ele ora, sempre lembrando das irmãs. Isso é muito bom e é um exemplo a ser seguido. E olha mais, continuando aí no ponto de uma ação de graça e intercessão. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, que nós já aprendemos na lição de número 2, que o Senhor nos elegeu, nos escolheu. A predestinação, aprendemos na aula passada, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Olha que coisa maravilhosa. Aí no 17 ele fala, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha o que Paulo está pedindo, quando ele está falando ainda que está orando por eles nas orações, e ele fala, ó, para que vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha, irmãos de Éfeso, quando eu oro para vocês, eu peço para que o Senhor vos dê o conhecimento e a revelação, para vocês entenderem. Por que é a palavra revelação? Eu trouxe aqui para vocês o que é a revelação. A revelação é a ação divina
que comunica aos homens os desígnios de Deus e a verdade que estes desígnios envolvem. Vou ler para vocês, ficar bem gravado na mente de vocês, para vocês lembrar o que é revelação. Ação divina, ou seja, é coisa de Deus, não é coisa de homem. Porque humanamente falando, nós não entenderíamos acerca da vontade de Deus. Prova disso são as pessoas lá fora. Porque se as pessoas lá fora, irmãozinho, soubessem o plano maravilhoso do nosso Deus, as pessoas lá fora entrariam correndo aqui naquela porta ali, entraria correndo dentro da igreja e levantaria correndo as suas duas mãos para o alto e falaria: eu quero aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eles soubessem qual é o plano de Deus, eles fariam isso. Mas dia após dia, eles dão largos passos para o lago de fogo e de enxofre. Porque a Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Ou seja, eles não entendem o plano de Deus. Porque se entendesse o plano de Deus, gente, essa igreja estaria lotada de pessoas aceitando a Cristo e reconhecendo Ele como único e verdadeiro Senhor das suas vidas. Porque as pessoas não sabem, ainda não foram iluminadas. E a palavra revelação é isso, a ação divina que comunica aos homens os desígnios de Deus, ou seja, a vontade de Deus. Nós precisamos entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a nossa vida, em Romanos fala que ela é boa. Deus tem coisa boa para nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é perfeita. Sabe, às vezes tem os planos, muitos planos que nós fazemos, humanamente falando, eles fracassam, não dá certo. Às vezes fica lá na gaveta, não sai nem do papel. Muitos planos meus e teus não saem nem do papel. Mas os planos de Deus, dia após dia, Deus tem feito se cumprir na minha e na tua vida. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele o fará, porque Ele é Deus. Ele é Deus, e Deus, a Bíblia diz que Deus é fiel. Fidelidade. Eu e você muitas vezes somos infiel, até para com Deus, mas Ele jamais é infiel. Ele é fiel, Ele é o Deus verdadeiro, que se Ele falou, você pode ter certeza, Ele irá cumprir. Revelação. Então Ele pede, olha, que o Senhor vos dê conhecimento, o espírito de sabedoria. A palavra sabedoria é o conhecimento, e o espírito de revelação, que é isso? É uma ação divina que a gente compreende os desígnios de Deus. Então, quando o Senhor nos dá a sua revelação, nós entendemos: olha, eu estou entendendo agora, irmão Lucas, claramente o que Deus quer para a minha vida, quais são as coisas que Deus me prometeu, quais as coisas que, se eu desobedecer a sua palavra, a sua lei, eu vou perder. Porque como filhos, o que o pai espera de um filho? O que um pai, você que é mãe, o que você espera do seu filho? Obediência. Porque você, como mãe, você ama, você tenta dar o teu melhor, você tenta proteger da tua melhor forma. E o que você espera do teu filho? Você, como mãe, ali trabalhando, lutando por ele, dando a melhor roupinha para ele, dando o melhor caderninho para ele poder estudar. A única coisa que talvez você quer é que ele seja grato, que ele seja obediente, que ele reconheça aquilo que você está fazendo por ele. E da mesma forma é Deus, mãe, que você reconheça o que Deus fez por você. Sabe, porque Deus não fez pouca coisa por nós, não. O ato de Deus, o plano divino de Deus, que foi arquitetado, irmão pastor Dinho, antes da fundação do mundo, foi um plano maravilhoso. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já tinha designado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Deus deu o melhor para nós, que é o seu Filho amado Jesus. Ou seja, Ele, como Pai, deu o melhor presente para mim e para você. Sabe o que Ele quer de nós? Apenas que nós sejamos obedientes a Ele e que nós sejamos gratos a Ele. Oh Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te louvo, Pai. Eu engrandeço o teu nome, porque o Senhor deu o melhor para a minha vida. E eu te louvo por isso. É isso que Deus quer. É isso que Deus almeja de cada um dos seus filhos. Que seja obediente, que seja grato.
Assim, da mesma forma, nós humanamente também gostamos quando alguém fala: olha, muito obrigado pelo que você fez por mim. Olha, às vezes nós devemos fazer, não só para aqueles que nós conhecemos, não, para o nosso pai, para a nossa mãe, mas por aquele que é o nosso próximo também, que às vezes está passando uma necessidade, um momento difícil. Nós, ao ver, nós não podemos fechar nossa mão. Eu não vi, não. Não, se nós vermos, nós temos que tentar fazer o nosso melhor e tentar ajudar da melhor forma, para que Deus, através da nossa vida, possa trabalhar na vida daquela pessoa e aquela pessoa possa reconhecer: olha, aquela mulher é mulher de Deus. Aquela mulher, sempre quando eu procuro ela tem uma palavra de ânimo para a minha vida, ela tem uma palavra de Deus, e quando ainda também eu preciso de recurso aqui, ela nunca fecha os olhos para mim, ela sempre me ajuda. Porque nós, como cristãos também, a nossa fé tem que ser seguida por boas obras e por boas atitudes. Continuando, aí no ponto de ação de graça e intercessão. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão é impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. O Evangelho é boas novas de salvação. E é tão maravilhoso conhecer a Deus através da sua palavra, através do seu Evangelho. Mas Paulo viu que era difícil, era quase impossível perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. É por isso que a Bíblia fala que Jesus falou assim da seguinte forma: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro. O outro é quem? O Espírito Santo, o Consolador. E o Consolador, ele é ensinador por excelência. Ele nos ensina. É por isso que nós, para entender a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus, temos que depender da ajuda do Espírito Santo de Deus, para nós entendermos qual é a vontade dele, se nós estamos errando, se nós estamos às vezes saindo fora do caminho certo. O Espírito Santo: olha, meu filho, cuidado por onde você pisa, cuidado onde os seus passos estão, porque ele cuida de nós, ele nos orienta e ele nos mostra o caminho. Por isso ele rogava para os crentes recebesse a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Foi isso que eu expliquei para as irmãs nesse ponto. Ponto 2. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim ele seria capaz de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de ser vocacionado, ou seja, os privilégios de ser chamado por Deus, de ser escolhido por Deus. Eu e você somos escolhidos de Deus. É por isso que quem é escolhido, ele tem privilégios. Nós temos privilégios. E um dos privilégios que o Senhor nos deu é esse, de entender qual é a sua vontade e a entender também qual que é a esperança da vocação. Olha, eu e você fomos chamados e nós temos uma esperança. A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, fala acerca da ressurreição. E a Bíblia diz que aqueles que dormem no Senhor, a Bíblia diz que todos aqueles que dormiram no Senhor, dormiram com uma esperança. E qual que era a esperança que eles tinham? De um dia ressuscitar. Isso mesmo. Ou seja, hoje nós estamos vivos, nós temos essa esperança. Se Jesus pode voltar a qualquer momento. O arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento, a qualquer minuto e a qualquer segundo. E nós temos essa esperança, irmãozinho. Nós somos chamados e nós temos essa esperança da nossa vocação, que Ele voltará para nos levar para junto dele. Mas, irmão Lucas, se acontecer de eu morrer esperando a vinda de Jesus, aí a Bíblia diz assim: você não precisa se preocupar não, porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. E naquele grande dia, que a Bíblia chama o dia de Cristo, nós estaremos para sempre com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a esperança da tua chamada. Você está aqui hoje com essa esperança ardendo no teu coração. Olha, irmão Lucas, eu venho aqui na casa do Senhor, eu tenho preparado a minha vida, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho posto a minha vida no altar, porque eu tenho uma grande esperança no meu coração. E essa esperança é essa, de um dia poder encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, continuando, diz assim, ó: assim ele seria capaz de experimentar e conhecer a profunda e espiritualmente os privilégios de ser vocacionado. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente, ou seja, nesse momento que nós estamos vivendo aqui agora, nós somos chamados para servir a Deus, para estar diante dele em santificação. E servir a Deus é tão maravilhoso. A Bíblia diz que quando Samuel foi deixado no templo, lá em Siló, para Eli, olha aqui, está esse menino aqui, eu prometi ele para Deus, eu disse que se Deus me desse um filho, eu o daria para Deus. E eu estou aqui trazendo Samuel. E diz a Bíblia que Samuel servia ao Senhor no templo com alegria. Diz que ele era tão bom em servir, que numa noite, a Bíblia diz que 3 vezes o Senhor chamou o seu nome: Samuel, Samuel. E ele era tão apto para servir, que nas 3 vezes ele se levanta da sua caminha, chega diante do sacerdote e diz: eis-me aqui, Eli, o Senhor me chamou? Aí Eli, na 3ª vez, falou: não, eu não estou chamando esse menino já é a 3ª vez nessa noite que ele levanta me perguntando se eu chamei. Agora você vai fazer o seguinte, Samuel: quando te chamar novamente, na próxima vez você vai fazer diferente. O dono da casa, aquele que é Deus, aquele que é o dono, o Senhor da casa, ele está te chamando. E na hora que ele te chamar, você vai falar da seguinte forma: fala, porque o teu servo ouviu. Assim foi. Deus chamou Samuel, Samuel, e ele falou: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ou seja, eu estou aqui, Senhor, na tua casa para te servir. A Bíblia diz que um dia o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro, e ela não ficou só ali parada, não. Falou: nossa, eu recebi um grande milagre, agora eu vou ficar parada. Não. Eu estou na casa, ele está aqui na minha casa, é como se a casa é dele agora. Ele entrou aqui, ele que domina aqui, ele que manda. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou servir ele. E é tão bom servir a Jesus. E diz que ela serviu. A Bíblia diz quantas várias histórias de mulheres que o serviam. Em Lucas capítulo 8, a Bíblia diz que as mulheres serviam a Cristo com as suas fazendas, com as suas riquezas, com os seus bens. Ela: olha, Jesus, aqui eu tenho ofertado no teu ministério. Aquelas mulheres tiveram o privilégio, hein? Poder ofertar no ministério de Jesus, irmãozinho. Que recompensa que aquelas mulheres não vai ter na glória, na herança eterna, porque aquelas mulheres ofertaram no ministério do Mestre. Elas: olha aqui, Senhor, eu vou ajudar na tua missão aqui na terra de apregoar o reino de Deus. Aqui tem ofertado. Aquelas mulheres naquele dia vai receber uma grande herança da parte do Senhor, porque elas aqui na terra, elas serviram ao Senhor com toda a sua disposição, com alegria. Se era de forma de bens materiais, vamos servir a Deus com os bens materiais. Se irmão Lucas, eu não sou uma pessoa que tem muitas posses, mas serve com a tua vida. A tua vida pode ser o melhor serviço que Deus requer de você. Faça com amor, faça com dedicação, e você pode ser um canal de bênção para que almas venham se render aos pés de Jesus e o reino de Deus venha crescer aqui na terra. Servir, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno e participação gloriosa no futuro. É isso que eu tenho falado para vocês aqui, a esperança da nossa vocação. Depois de você passar aqui na terra períodos difíceis, períodos de aflições,
Em Apocalipse a Bíblia diz que Deus promete, Deus limpará, irmãs. Porque às vezes as irmãs, muitas irmãs, principalmente as mulheres em si, elas são muito mais sensíveis ao Evangelho, à voz de Deus, do que os homens. Isso prova quando Paulo está na cidade de Filipos. A Bíblia diz que a comitiva missionária de Paulo sai na beirada do rio para pregar a mensagem naquela cidade. E muitas mulheres, irmão Mário, se juntam para ouvir a mensagem do Evangelho. Ou seja, as mulheres sempre foram abertas a ouvir a mensagem do Evangelho. E muitas mulheres, elas são sensíveis a ouvir a voz de Deus e reconhecem a Deus. E aí eu quero dizer para vocês que depois desse período que nós passamos aqui na terra, eu não sei quanto tempo o Senhor nos permitirá estar aqui, mas quando esse período acabar, esse período de aflições, que a Bíblia diz, no mundo tereis aflição, a Bíblia diz que Deus limpará dos seus olhos, para cada um de vocês. O Senhor já tem um lenço, na sua mão, para poder enxugar a lágrima de cada um. Olha, eu tenho chorado tanto nos pés do Senhor, mas sabe você, que um dia você não derramará mais nenhuma lágrima, toda lágrima cessará, e lá na eternidade você receberá do Senhor a herança, o prêmio de você ter sido fiel a Ele, a sua causa e a sua palavra. Então vale a pena ser fiel a Jesus. E no final de tudo isso, a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Os discípulos de Jesus, todos eles, Senhor, nós temos um pedido para o Senhor. Qual que é? Jesus pergunta. Senhor, nós queremos ver a Deus. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai que basta, né? Não quer mais nada. Mas só quer ver o Pai. Aquele desejo deles, irmãozinho, que ardeu no coração dele naquele dia, e que Jesus falou assim para ele: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o Pai, eu e o Pai somos um. Mas só que Jesus, naquele momento, eles não teve o privilégio de poder ver a Deus face a face. Porque Jesus ainda disse para ele: quem vê a mim, vê o Pai. Mas um dia nós, eu e você, que cremos pela fé, porque nós nunca vimos Jesus, nunca vimos nenhum dos seus apóstolos, nós nunca vimos nenhum dos patriarcas, nós nunca vimos um dos seus profetas, mas pela fé nós reconhecemos e cremos na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um dia Ele te dará o privilégio de ver Ele face a face. Que privilégio! Tem um hino muito maravilhoso, eu ouvi ele essa semana numa live de um cantor que fala que o meu Jesus não é aquele pintado pelos artistas nos quadros, não é aquele ilustrado pelos cineastas nos filmes, não é com o rosto triste, não é com o rosto caído, não é com aquele rosto todo maltratado, não. O meu Jesus, Ele é glorioso, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é aquele que tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Ou seja, o meu Jesus, o teu Jesus, Ele é muito forte. Ele é forte. Ai daquele que tentar lutar contra o meu Jesus e o teu Jesus. Porque a Bíblia diz que quando João, Montinho, lá na ilha de Pátimo, vocês podem ler lá em Apocalipse, e quando vi, caía a seus pés como morto. Depois vocês lêem lá. A Bíblia diz que quando João contemplou a glória do meu Jesus, do teu Jesus, ele caiu como morto. Ou seja, esse Jesus, ele é glorioso. E é esse Jesus que um dia nós encontraremos face a face. Até aqui vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Tem algum questionamento? Se tiver, a gente vai tirar aqui as dúvidas. Tem algum questionamento? Não? Está bem esclarecido? Então vamos continuar. As riquezas da glória da sua herança. Ponto 3. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória de sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como perdão dos pecados, a adoção de filho e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como por exemplo, vermos a Deus, a Cristo
e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, ou seja, dia marcado, os fiéis estarão reunidos nas bordas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. As riquezas que nós temos em Efésios 1,18 diz assim, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas. Essas riquezas referem-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Uma das riquezas que nós recebemos através desse plano da salvação, perdão dos nossos pecados. Uma das primeiras coisas quando aceitamos a Cristo, que nós recebemos da parte do Senhor como bênção, é perdão do nosso pecado. Eu, você, nós, todos nós somos pecadores. A Bíblia resume em Romanos dizendo da seguinte forma: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, Isaías diz que o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então vem Jesus. Se o pecado nos separa da presença de Deus, aí vem Jesus como intercessor. Era como se Jesus estivesse pegando na mão do pecador e estivesse pegando a mão de Deus e reconciliando através do perdão dos nossos pecados. Quando Deus olha para nós, Ele não olha o nosso pecado, mas Ele olha o sangue de Cristo que perdoa o meu, o teu e os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica, um pecado uma vez, uma outra vez. O que a Bíblia diz? É um pecadinho ali, outro aqui que Jesus purifica, o sangue purifica, é isso? Não, o sangue que purifica todo pecado, todo erro, toda falha, toda injustiça, porque pecar é transgredir a lei de Deus. Toda vez que nós transgredimos a lei de Deus, se nós confessarmos o nosso pecado, pedimos perdão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso que o apóstolo João diz: filhinho, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, e ele intercede por nós, ele julga nossas causas, ele peleja por nós. Por isso que se o inimigo nos acusa dia e noite diante de Deus, vem Jesus como nosso advogado e nos defende. Fala: não, eu morri por ela, eu morri por ele, o meu sangue vertido na cruz do Calvário foi para isso mesmo, para perdoar eles de toda injustiça, de todo pecado que eles venham cometer. Os irmãos entenderam? Então, isso, uma das bênçãos, perdão dos pecados, a adoção de filho, que é como nós já aprendemos, convite da parte do nosso Deus. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Que maravilha, né? Tomar posse da tua vitória, né? Tomar posse daquilo que você tem batalhado e tem lutado aqui na terra, que é para um dia poder estar lá. E tem um hino que as irmãs cantam, que eu gosto muito, né? E que eu estou ansioso para ver vocês louvarem, depois que os cultos retornarem. Vou estar lá quando me chamarem. Mas que hino maravilhoso, né? Dá saudade às vezes de não louvarem. Vou estar lá quando me chamar. Uma coisa maravilhosa. Eu tenho aguardado esse dia, quando o Senhor chamar o meu nome: Lucas, vem para o meu reino. Esse dia não vai ser, não tem nada nessa terra, mas que possa comparar a esse chamado de poder possuir o reino. O filho, né? O filho pródigo falou: pai, me dá a herança, mas ele pediu na hora errada. Me dá a herança aí, eu quero que é meu. E o pai até deu, porque o pai ama. Olha, meu filho, não é a hora ainda, não é o momento, eu te dou, mas não era a hora não, eu estou vivo, aí você está pedindo herança, eu ainda nem é minha hora ainda, você está pedindo herança, eu te dou, então vai. Mas, né, deu herança para ele, mas ele retornou e falou: não, pai, a herança, que eu perdi tudo, mas quando eu estava lá, eu perdi tudo, eu vi que a única herança, aquilo que eu tenho de melhor é estar na tua casa, porque aqui na tua casa não tem falta de nada. Já pensou naquele dia no reino? Lá não tem falta de nada. Lá não tem falta de alegria, lá não tem falta de louvor, lá não tem falta de canto, porque lá anjos serafins, os anjos o adoram, dizendo: santo, santo, santo
é o Senhor dos exércitos. Lá 24 horas é louvor e adoração, é glórias e glórias ao nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, quando ele se apresentou para os discípulos, eles estavam ali angustiados, tristes, ele diz: Pai seja convosco. E é tão bom estar lá de Jesus, e diz que naquele momento ainda temendo, porque não sabia se realmente era o Senhor. Tomei um incrédulo, né, no meio dele, falou: não, eu só creio se eu tocar, não toca. Ele disse que quando ele reconheceu, não, é o Senhor mesmo, confortou a vida dele, confortou o coração dele. E em Lucas 24 diz que agora eles não estavam tristes mais, e diz que eles voltam com alegria para o templo. E diz que todos os dias estavam no templo louvando e bendizendo a Deus. Porque quando nós temos a presença de Deus, há abundância de alegria na nossa vida. E lá no reino celestial, há abundância de alegria naquele dia. Muito bem, vamos continuar aí, por causa do nosso horário, que o horário é veloz, corre velozmente. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. A Bíblia diz assim, que agir no Senhor, quem impedirá? Ninguém impede. Ou seja, o poder divino ninguém pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Ponto 1. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego upérbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megedos, grandeza, objetiva é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos, que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da sua glória, a sobreexcelente grandeza do seu poder. Ou seja, extraordinário. O poder de Deus, ele é extraordinário. Esse dunamis, poder de Deus, para poder nos mostrar o seu plano, é tão maravilhoso que olha para os irmãos verem. Deus arquiteta o plano da redenção. Ele envia a Cristo, ele nos envia o Espírito Santo. Tudo é operado pelo poder de Deus. Nada vem de nós mesmos, porque de nós mesmos talvez nós poderíamos gloriar, falar: foi a minha força, a minha capacidade, o meu eu que me deu condição de estar aqui hoje. Mas não, pelo contrário, foi graça sobre graça, foi favor de Deus, foi o poder de Deus que te alcançou. Irmão Lucas, mas eu sou lá da cidade tal, talvez nunca ninguém imaginava que eu estaria aqui. Dessa forma, o poder de Deus te alcançou. O poder de Deus, ele é grande. Se não fosse a grandeza desse poder, talvez nós não estaríamos aqui. E quem nos sustenta aqui também, está pensando que você está aqui por causa da tua força? Quem nos sustenta aqui na casa dele, é ele também. A Bíblia diz que ele pôs os nossos pés sobre a rocha. Ou seja, é ele que nos sustenta também na sua presença. Ele nos sustenta na sua presença e na sua casa. A sobressalente grandeza do seu poder. A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo Paulo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder e atividade. Segundo, a segunda expressão, força, vem do termo kreitos, que traz a ideia de intensidade,
e finalmente iscos, que indica poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. O primeiro, a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus, que é o segundo, nos céus, e terceiro, sua elevação acima de todo o domínio. Ou seja, olha para vocês verem, a força do poder divino. Primeiramente, essa força, a ressurreição de Cristo. A morte, Mário, não pôde segurar Cristo no túmulo. A morte não pôde segurar. Diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Olha, isso mostra a força do poder de Deus. Segundo, que nós estamos falando, a ascensão à direita de Deus no céu. A Bíblia diz que quando Jesus leva os discípulos até Betânia, em Lucas capítulo 24, vocês podem estar lendo depois, a Bíblia diz que ele os abençoa, e diz a Bíblia que quando Jesus está sendo elevado aos céus, a ascensão, olha o poder divino operando. Quando Jesus está subindo ao céu, os homens, discípulos, que eram galileus, estavam olhando para cima, e de repente, quando estão olhando nas nuvens assim para cima, cadê Jesus? Jesus já subiu ao céu. Aí se apresenta 2 varões, e diz: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. E ele subiu, e depois que ele foi oculto nas nuvens, Marlene, sabe o que ele fez? Ele assentou à destra do Deus Todo-Poderoso. E é tão maravilhoso isso que a Bíblia diz que ele vai nos dar um privilégio. Em Apocalipse fala assim: ao vencedor, aquele que vencer. Isso é só para vencedor, é só para vencedora, isso que eu vou falar agora. Ao vencedor, a vencedora, eu darei direito. Olha, Jesus está falando, eu darei direito, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e eu assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, se você vencer, naquele dia você vai ser uma rainha, você vai sentar no trono de Deus naquele dia. Já pensou que privilégio, irmãozinho, naquele dia? Vem cá, vencedora, vencedora, assenta aqui no trono. E já pensou se eu olhar no trono assim, ó, falar: meu Deus, valeu a pena toda a lágrima, valeu a pena toda a luta, mas eu venci, eu consegui, eu sou vencedora. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Mais do que vencedor, você é mais do que vitorioso. Olha, talvez o inimigo pensava assim: eu vou mandar uma frieza espiritual nesse tempo agora, e muitos vão ficar parados no lar, muitos não vão querer ir na minha casa. Pelo contrário, o Espírito Santo tem trabalhado, e ele tem despertado crente para estar na casa do Senhor, para voltar à casa do Pai, para reconciliar, porque a vinda de Jesus está próxima. Mas ao vencedor, a vencedora, vai assentar no trono naquele dia, assim como o Senhor Jesus venceu e assentou à direita do Pai, e Ele está lá intercedendo por mim e por você. E 3, sua elevação acima de todo domínio. Ou seja, não tem autoridade maior do que a autoridade de Jesus. É por isso que essa semana nós fomos na zona rural, o pastor João nos convidou, e lá estava tendo um problema que o menino não está conseguindo dormir. O inimigo está tirando o sono, tirando a paz e a tranquilidade. E eu pregando lá, eu dizia: aonde Jesus chega, o mal tem que bater em retirada. Sabe por quê? Ele é a maior autoridade. Porque talvez o inimigo pense assim: eu sou valente. Mas tem um que é mais valente que ele. Tem um que é mais forte que ele, que prende o valente e que manieta o valente no cárcere. E a Bíblia diz, olha para vocês verem que coisa maravilhosa. Você está pensando que é Jesus que vai prender o dragão, a antiga serpente? Não é Jesus não, a Bíblia nem precisa de Jesus não. Jesus é muito grande para ele, só um anjo só. Um anjo vai prender ele, irmão, não precisa nem de Jesus, porque Jesus é muito grande. Se Jesus
tirar de andeiro, o inimigo bate retirado. Porque Jesus, a Bíblia diz que foi-lhe dado um nome que é acima de todo nome. É por isso que quando você tiver qualquer problema na tua vida, chama o nome dele. Clama o nome dele. O nome dele é Jesus. Não tem nome maior que esse, gente. É por isso que é o nome de Jesus. Todo mal se prostra. E a Bíblia diz que homens também, sabe esses homens que se sentem grande, que se sentem importante, que se sente dono do mundo, naquele dia, quando o Senhor voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Ele que é grande. Por isso que nós, talvez você pense assim, maluco, eu sou tão pequenininho, não tem problema não, Ele é grande. Eu sou tão fraquinho, não tem problema não, Ele é forte. Então, quando você estiver triste, pensando em parar, lembra que o teu Senhor, o meu Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é grande. E isso mostra a força do poder divino. Meu Deus, que relógio aqui, para relógio, espera um minutinho, está voando as horas. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos de exaltação de Cristo, que atesta a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Cristo, as premissas dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder do Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também ao salvo. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seu sepulcro para reinarem com Cristo eternamente. Que coisa maravilhosa, né? O mesmo poder que ressuscitou a Cristo, igual disse para as irmãs, a morte não pôde deter Cristo no túmulo. Ao terceiro dia, o poder do Deus Pai levantou a Cristo dentre os mortos. As primícias dos que dormem. Na festa das primícias, um molho era separado. Depois vocês podem estar lendo lá em Levítico 23:10. O primeiro molho era separado. Era como, olha, é a primícia de todos os cereais, de tudo aquilo que foi recolhido no celeiro. Esse molho aqui é o primeiro. Assim também Cristo, Ele foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos para nunca mais morrer. E naquele dia nós também. No dia de Cristo, quando Jesus voltar, naquele dia os mortos que morrerem em Cristo serão levantados dentre os mortos, para nunca mais morrer. Já pensou isso? Você vai viver eternamente. O teu corpo mortal será revestido da imortalidade. Aquilo que é corruptível, da incorruptibilidade. Um corpo glorioso, para estar eternamente com o Senhor Jesus na eternidade. Que maravilha, né? Que maravilha de bênção que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam. Isso é coisa gloriosa. Cristo é elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quanto da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Não vai dar tempo mais da gente continuar, mas depois as irmãs continuam aí. Cristo foi exaltado, irmãs, só para concluir, para as irmãs entenderem o final. Cristo foi exaltado sobremaneira, ou seja, Ele foi humilhado, muito grande, quando veio aqui na terra. Foi cuspido, foi maltratado, foi zombado, mas depois da sua morte e da sua ressurreição dentre os mortos, Cristo foi exaltado por Deus Pai de maneira sobremaneira. Em Filipenses capítulo 2, ali fala que ele foi-lhe dado um nome que é acima de todo nome. Foi sobremaneira a exaltação de Cristo também. E finalizando, concluindo, 1 Tessalonicenses 4,14. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia
de que seremos ressuscitados. Saiba você que no dia aprazado, ou seja, no dia marcado, nós seremos ressuscitados, nós seremos arrebatados juntamente com Ele, para estar com Ele para todo e todo sempre. Espero que as irmãs tenham entendido. Quero agradecer a todas que veio nessa manhã aprender a palavra de Deus, que as irmãs possam ser alcançadas e abençoadas através dessa lição. Vamos colocar de pé e orar para a gente terminar? Depois vocês vão comunicando que a escola dominical já está ativa novamente. Aqueles que às vezes não sabem ainda que está atento, né, para saber que já está atento à escolinha dominical. Fala para a gente, Mário, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Senhor, Pai, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por essa aula, Pai. Abençoa cada irmã que esteve aqui nessa manhã, Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai. Que elas venham, meu Pai querido, voltar edificadas, Pai, pela tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, meu Pai querido. Amém. Deus abençoa cada uma das irmãs.